Glória a Deus, louvado seja Deus, amém, irmãos, graças a Deus. Deus abençoe a equipe de louvor dessa manhã, e nós vamos para a meditação da palavra de Deus. Hoje me deram a oportunidade de pregar pela manhã, amém, irmãos? No meu aniversário estou pregando, glória a Deus. Tenho certeza que nessa manhã Deus vai falar conosco, através da sua bendita e preciosa palavra, entendendo, meus irmãos, que é o Espírito Santo que traz a mensagem ao nosso entendimento. Não é o homem, não é a mulher, não é ninguém que faz essa obra extraordinária na terra, dentro da igreja, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na nossa vida o tempo todo, o tempo todo. Você já percebeu? Você ouve uma mensagem aqui, aí você medita nela durante todo o culto, e quando você sai, a palavra continua falando contigo. Durante o dia, durante a semana, quem é que continua falando? O Espírito Santo. Continua usando as mesmas palavras do pregador, para mostrar para nós que só Ele é poderoso e é capaz de fazer com que a nossa vida seja transformada. Amém, irmãos? Então nós vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Abra a sua Bíblia aí, carta aos Romanos, capítulo de número 12, nós vamos falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Romanos capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do verso número 3, até o verso número 8, e depois nós vamos fazer aí, uma correlação de versículos, em outros capítulos e livros, para a gente ter um entendimento melhor dessa palavra. Todos acharam? Aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 3 ao verso 8. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Amém, irmãos? Em algumas traduções está um pouco diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. O que é importante é que essa palavra vem da parte de Deus e ela vai nos abençoar nessa manhã. Coloca a tua Bíblia sobre essa cadeira, vamos orar ao Senhor, e eu queria pedir a você que você ore, pedindo ao Espírito Santo, que te traga a revelação. Você sabia que a revelação, a iluminação, a inspiração vem do Espírito Santo? Se não houver a iluminação aqui na minha mente, eu não consigo transmitir para os irmãos a palavra. Se eu não tiver a inspiração do Espírito Santo na minha vida, eu não consigo fazer você entender a palavra. Por isso que há muitas pessoas que entram na igreja, ouvem a palavra, depois que termina o culto, perguntam: o que o pastor pregou? Não sei, não entendi nada que ele falou. Porque pode ser que o pastor não estava sob a inspiração do Espírito Santo, não está sob a iluminação do Espírito Santo. Então cabe ao pregador a gente preparar a mensagem, fazer um esboço da mensagem, trabalhar em cima do tema da mensagem, mas tudo isso é importante, porque isso aqui é a parte técnica que é necessário que a pessoa que está diante de uma plateia saiba como conduzir um sermão. Mas além disso, e o mais importante disso, não é o que vai ser anunciado aqui, a retórica aqui, mostrando para a igreja que o pastor é bom de exegese, é bom de hermenêutica, sabe realmente elaborar um bom esboço para trazer uma palavra. Tudo isso vira palestra.
Porque o mais importante nessa igreja e nesse momento aqui, não é o que eu preparei aqui como esboço, o mais importante é que o Espírito Santo, ele vai conduzir essa palavra, revelando essa palavra de maneira precisa na mente de cada um, fazendo você entender tudo que aqui for dito, para que você não só ouça, mas coloque em prática todas as palavras que aqui forem anunciadas. Amém, irmãos? Isso é uma tarefa fácil? Não, é muito difícil, mas não compete a mim, compete a quem? O Espírito Santo. Estou convidando ele agora, me ajuda, me ilumina, fala através de mim, para que essa igreja seja edificada e você seja transformado. E se tu está com fome, você veio para alimentar, você vai receber o alimento, a palavra de Deus. Amém? Então põe a tua mão de maneira assim, de maneira que você entenda que esse coração seu agora, é um coração regenerado. Não é aquele coração mais endurecido, é um coração que o Espírito Santo tem acesso a ele. Peça o Espírito Santo para falar contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra, meu Pai, que o profeta diz, o profeta Isaías disse, que essa palavra não volta para ti vazia. Quando essa palavra sai da Tua boca, ela vem com um propósito aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Então que o Teu propósito, que a Tua palavra possa achar guarida no coração dos Teus filhos, e que Tu, Espírito Santo, Tu que estás aqui nessa manhã, falando ao nosso entendimento, desde o momento que nós entramos na Tua casa, Espírito Santo, nós Te convidamos, venha revelar a nós a Tua palavra, venha falar ao nosso entendimento. Não permita, meu Deus, que nenhum dos Teus filhos nessa manhã tenha um coração endurecido, tenha um coração incrédulo diante de Ti, que toda a incredulidade possa cair por terra, todo o coração endurecido seja quebrantado, e que o Senhor ache nesse momento na Tua casa, nessa manhã, corações contritos e quebrantados, pessoas, Pai, que estejam sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, a fim de que nós, ao sairmos da Tua casa, venhamos sair daqui transformados e edificados pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós já Te agradecemos. Amém? Ocupe o seu lugar, me dê a tua atenção. Nós vamos aqui ser breve nessa palavra, mas eu sei que essa palavra, ela tem como finalidade abençoar a nossa vida. Por isso que o crente, ele precisa sempre que possível ler o Salmo de número 1. Na segunda parte dos versículos do Salmo 1 diz que o prazer do crente, do cristão, o prazer do servo do Senhor é meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Então todos nós precisamos ter prazer de desfrutar desse momento. Não é um momento penoso, não é um momento que eu gostaria que você ficasse olhando para o relógio, embora aqui na frente não tem relógio, mas atrás tem, e quando uma pessoa começa a virar a cabeça e olhar para o relógio e ver, meu Deus do céu, tem 10 minutos que o pastor está pregando, não vejo a hora dele acabar, isso é um mau sinal, isso não é um bom sinal para a igreja. Um bom sinal para a igreja, o que sinaliza para você que aquilo que você está ouvindo está te abençoando, está te edificando, é quando o pastor ou o pregador diz assim, olha, nós vamos agora terminar a mensagem. Você fala, que pena, não podia acabar agora, tinha que ter mais uns 10 minutos, mais uma meia hora, e se fosse possível a gente ficava mais uma hora aqui ouvindo isto. Por quê? Porque o que você está ouvindo está te edificando, está te transformando. Porque o nutriente necessário para o crente, o alimento necessário para o crente é a palavra de Deus. E quando essa palavra sai da boca de Deus aos nossos ouvidos, a palavra só tem uma finalidade: alimentar o nosso organismo espiritual. Nós temos um organismo físico, o ser humano tem um organismo físico,
Esse organismo, dentro dele, ou dentro do nosso estômago, não tem um negócio. Eu não sou médico, não entendo muito. Tem pessoas aqui que são da área de saúde, tem mais entendimento do que eu, mas pelo pouquinho que a gente estudou, a gente sabe que tem um negócio chamado suco gástrico, dentro do estômago. Não é isso mesmo? E quando você come alguma coisa que talvez demore para ser digerido no seu estômago, esse suco gástrico ele ajuda, né, na decomposição, para digerir mais rápido, para o organismo não ficar tão pesado. Ontem, por exemplo, me chamaram para comer um pedacinho de carne depois do culto, eu fui, mas eu dormi, sabe? Nossa Deus, você dorme com a barriga pesada, churrasco de noite não presta não, gente. A gente não dorme legal, mas o suco gástrico ajuda, né? E se caso ontem eu tivesse comido alguma comida intoxicada, uma maionese estragada, como é que chama aquele negócio de tomate? Vinagrete, hoje de manhã eu não estava nem aqui, estaria em casa porque eu estava passando mal. Por quê? Porque o nosso organismo físico, ele é assim, além de ter esse suco gástrico que ajuda, mas se você comer alguma comida intoxicada ou beber algum líquido que esteja contaminado, o seu organismo reage contra e joga para fora. Você faz, desculpa a expressão, é muito ruim falar isso agora, né? Mas o vômito, ele é necessário para jogar para fora aquilo que não estão te fazendo bem. Isso é o nosso organismo físico. Mas eu quero te falar agora, nessa manhã, de um organismo espiritual, que é a igreja. A igreja é um organismo vivo, um organismo espiritual, diferente do nosso organismo. Por que a igreja é diferente do nosso organismo físico? Porque a igreja, ela absorve tudo. A igreja recebe tudo, recebe todos e não faz vômito, não joga nada para fora. A igreja aceita todos. Por isso que Jesus usou nas suas palavras, de maneira simples, mas bem objetiva, falando do que é a igreja, do que ele é. Ele disse assim nas suas palavras: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele está dizendo, não importa quem é a pessoa, o que ela viveu, o histórico dela, não é importante isso para o Senhor. Ele diz, aquele que vem a Ele, seja traficante, seja um estuprador, seja um matador de aluguel, eu não sei a qualificação que uma pessoa poderia ter, à luz da nossa sociedade, que a nossa sociedade tem leis, o nosso Brasil tem leis, essas leis precisam ser executadas mediante ao erro de alguma pessoa. Para isso que existe lei. Ainda que as leis dos homens condenem um matador, um estuprador, e condenem essa pessoa a ficar atrás das grades 10, 20, 50 anos, ou quem sabe até, como muitos cristãos até acreditam, na pena de morte. Olha só, irmãos, ao ponto que chegou. Às vezes algum cristão, algum crente, a gente tem que prestar atenção sobre isso, irmãos. Nós temos que prestar atenção o que está habitando a nossa mente, mediante os fatos, as coisas que acontecem no dia a dia. Tem gente, por exemplo, que frequenta uma igreja, é crente há tantos anos, e diz assim, olha, eu concordo com a pena de morte. Mas como você pode concordar com a pena de morte, que se foi Deus que deu a vida, e só Ele pode tirar a vida? Ele, esse Deus que eu estou te falando, é o Deus de 1 Samuel capítulo 2, que Ele faz descer a sepultura, mas Ele também faz subir a sepultura. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que humilha e é Ele que abate, é Ele que coloca nos lugares mais altos e é Ele que coloca nos lugares mais baixos. Então não compete a ninguém oferecer ao ser humano, ao teu próximo, a pena de morte. Por mais crimes que essa pessoa tenha cometido, a lei no Brasil, no mundo todo, essa lei é determinada através da sua competência dos juízes, embargadores, e aí vai, a fim de manter uma pena sobre essa pessoa, mas tirar a vida não, irmãos, aí não. Então, irmãos, a gente precisa entender que dentro da igreja, esse organismo vivo chamado igreja, entra de tudo, e ela aceita a todos. Do teu lado aí tem uma pessoa,
Talvez você não conheça ela está sentada do teu lado, você não conheça o nome dela, não saiba o histórico dela, mas se ela parar para te falar o que foi o passado dela, você fala, não devia nem estar aqui do lado dessa pessoa aqui, ela é um ex-ladrão, um ex-assassino, tudo é ex, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, um ex-craqueiro, né? Um ex-adúltero, tudo é ex. Por que é ex? Porque agora Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida, e é uma obra tal que ainda não acabou, está no processo ainda. Irmãos, todos nós estamos no forno. Por que está no forno? Porque Deus está trabalhando esse vaso que somos nós. Esse vaso pode estar cru ainda, sabe, aquele barro que se tirar, o Aurélio não está aí não, né? Mas o Aurélio, ele é oleiro, e ele sabe que se levar um vaso lá no forno, e tirar esse vaso antes da hora, pode ser que esse vaso, quando sair do forno antes do momento certo, ele saia com uma pequena deformação, mas se ficar no tempo certo, vai sair um vaso lindo. Então eu quero falar para você nessa manhã, que você está diante de um Deus, que Ele é o oleiro, e nós somos o barro. Ele pega esse barro, ele amassa e faz do jeito dele. Por isso que não compete o vaso dizer para o oleiro, por que o oleiro, tu me fizeste desse jeito, com uma aba desse jeito, ou sem aba, com alça, sem alça, com fundo ou sem fundo, por que isso me fizeste desse jeito? Não, Deus sabe a forma que Ele fez eu e você. E o mais importante saber não é a forma, a beleza do vaso, é saber que esse vaso foi aceito pelo oleiro, ele pôs a mão em você, ele pôs a mão nesse barro, e ele está te amassando até hoje, sim ou não? Até hoje está te amassando, e o barro difícil que é nós. E glória a Deus que Ele fez eu e você de barro, porque se tivesse feito de ferro, Ele tinha que levar num forno em alta temperatura para derreter. Mas quando Ele diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos vasos de barro, significa que tem uma facilidade muito grande para Deus fazer com que eu e você entenda que a gente precisa ser moldado, não através de uma metodologia, não através de um regulamento ou regras, mas temos que ser moldados pelo Espírito Santo e através da palavra de Deus. Irmãos, nós somos muito, mas nós somos muito recompensados por Deus e privilegiados por Ele, porque nós temos um Deus que nos ama demais. Esse Deus te ama tanto, mas tanto, e quando você pisa fora, quando você vacila, porque a gente é vacilão demais, o que a gente sabe dar muito para Deus é trabalho. Por isso que em Lamentações de Jeremias, ele diz nas suas palavras, de que se queixa o homem? De que está reclamando o homem? Se o homem tiver de reclamar, reclame de uma coisa só, reclame dos seus próprios pecados. Porque não reclame de Deus não, porque Deus é bom o tempo todo. A misericórdia de Deus, ela é permanente na nossa vida o tempo todo. Então nessa manhã eu quero falar para a igreja, e é como um presente para mim, porque eu quero te falar uma verdade, nenhum presente que nessa manhã você trouxesse para mim, sem exagero, irmãos, alguém poderia trazer um Camaro amarelinho, com uma fitinha, tá, ô Marcos, uma fitinha vermelha ali fora ali, e dissesse para mim, pastor Roberto, a igreja está te dando um presente. Que presente que é? Vem aqui fora. E quando eu chegasse diante do Camaro, eu ia chorar diante do Camaro, mas não de alegria, de tristeza, porque na verdade um pastor, ele não precisa de bens materiais, para que ele entenda que a igreja o ama, para que a igreja o considere. O maior presente que um pastor, ele poderia ter, pastoreando um rebanho, é ter uma igreja como essa. Vocês é um presente de Deus para mim, uma igreja que eu tenho o prazer em subir nessa tribuna e pregar a palavra para vocês, porque desde o dia que nós aceitamos aqui o desafio de abrir esse ministério, de pregar a palavra de Deus, nós temos observado desde o primeiro dia até o dia de hoje, que na verdade nós não somos suportados, nós somos amados. Vocês nos amam, mas nos amam por quê? Porque nós amamos vocês primeiro. Porque quando nós amamos alguém, essas pessoas param para nos ouvir. Você que tem um cônjuge, um namorado, um noivo, uma pessoa que você ama, você já percebeu que quando uma pessoa ama de verdade, a pessoa para te ouvir? Só ouve
aqueles que amam. Por isso que Jesus, no capítulo 10 aqui, de João, ele disse que eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Por que nós ouvimos a voz do nosso pastor Jesus Cristo? Porque ele nos amou primeiro, amém, irmãos? Então o assunto nosso nessa manhã é falar sobre igreja. É considerar, meu irmão, que nós estamos dentro desse organismo vivo e espiritual, e nós nunca seremos rejeitados por esse organismo, porque eu quero te falar algumas características da igreja, e dizer para você, que quem sabe um dia, no decorrer da tua vida com Deus, no decorrer, no momento que você esteve vivendo dentro de uma congregação ou de uma denominação, pode ser que algumas pessoas te feriram. Pode ser que até o próprio pastor feriu a ovelha com palavras, com atitudes. Isso pode acontecer. Por que tem tantas pessoas feridas dentro do rebanho, dentro de uma igreja? Por que tem tantas pessoas que agora, depois de tantos anos de vida com Deus, não se levantam mais para fazer nada para a obra de Deus? Porque foram feridas, machucadas. Algumas palavras foram liberadas, algumas atitudes foram praticadas, que tiraram a motivação da pessoa fazer alguma coisa no reino de Deus. Sabendo, meus irmãos, que a igreja não é parede. A igreja que eu quero te falar nessa manhã não é uma estrutura construída. A igreja que eu quero te falar nessa manhã não é uma denominação, como nós temos uma, Igreja do Evangelho Quadrangular. Não é da quadrangular que eu quero te falar, não é da estrutura física que eu quero te falar. Eu quero te falar da igreja que o Senhor Jesus, ele disse através de Pedro, falando para Pedro, que a igreja dele, ela ia prevalecer, e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Amém, irmãos? Nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, um organismo vivo na terra, e nós temos que cooperar para que essa igreja realmente seja uma igreja abençoada. Aqui no capítulo 12, a partir do verso número 3, o apóstolo Paulo então vai falar exatamente sobre a igreja, e como acontecem as coisas dentro da igreja, como que o Espírito Santo trabalha dentro da igreja. Ô meu querido, você está sentado aqui, mas você pode ficar tranquilo, ainda que as pessoas tentam jogar pedra na igreja, tentam perseguir a igreja, mas olha, todas as pessoas que estão lá fora, e até muitos crentes que estão usando de meios virtuais para denigrir a imagem da igreja, todos eles vão ficar decepcionados e frustrados, porque nada pode contra a igreja do Deus vivo. Ele estabeleceu o princípio, ele colocou a base, e sobre essa base ele colocou o seu Filho Jesus Cristo como o principal dessa igreja. Então, quando uma pessoa, ela fala da igreja, não está falando de uma denominação, não está falando de um líder de uma igreja. Quando a pessoa fala da igreja, está falando de Jesus Cristo. Toma cuidado com isso. Você não pode ir contra aquilo que ele estabeleceu a igreja, porque quando Paulo estava na estrada de Damasco, em perseguição aos cristãos, ele caiu literalmente do cavalo, e ele, o Senhor Jesus, o dono da igreja, aquele ao qual Paulo estava perseguindo, ele disse: Paulo, por que tu me persegues? Tu não está perseguindo os cristãos, você está perseguindo a mim, Paulo, porque eu que estabeleci essa igreja. Então, quando Paulo, no capítulo número 12, verso número 3, ele começa a falar uma coisa importante, gente, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Deus gosta muito de pessoas humildes. Se é um negócio que Deus tem a ver, é com a humildade. Se é um negócio que Deus rejeita, Ele vomita, Ele tem nojo. Deus tem nojo de uma palavra chamada soberba, o orgulho, uma pessoa orgulhosa, soberba, autossuficiente. Uma pessoa dessa é digna de pena,
Porque todos nós, quando vamos nos comparecer diante de Deus, nós só podemos nos comparecer diante dEle com um coração contrito, quebrantado, humilde. Porque quando você se humilha diante de Deus, Deus Ele exalta você. Mas quando você se chega diante de Deus com autossuficiência, de maneira soberba, Ele abate a cada um de nós. Por isso que a glória dele, ele não dá para homem nenhum, e ele coloca a glória dele nesses vasos que sou eu e você. Então nós somos cheios da glória de Deus. Por que você tem glória? Porque ele colocou a glória dele dentro desse vaso, tão humilde que é você. Então ele está dizendo no versículo 3, que nenhum de nós venhamos a ser ou ter uma preeminência, ou querer ser melhor do que ninguém. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Ele está dizendo, não faça isso, não coloca dentro de si alguma coisa que não é verdade, não queira ser superior a ninguém, não permita que a tua cabeça cresça, ao ponto de você achar que você é o cara, ou você é a pessoa, que se você não fizer, a coisa não vai acontecer. E o maravilhoso disso, na sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, dando essa palavra a Paulo, ele começa então, no capítulo 12, a partir do verso número 4, ele começa a falar a respeito dos dons. O que é os dons? O que significa os dons? Os dons, meus irmãos, é uma capacidade que o Espírito Santo concede ao crente. Os dons só vão ter realmente a sua prática e a sua finalidade dentro da igreja. Então esse organismo vivo, a igreja do Senhor Jesus na terra, ela não é conduzida pelo pastor, não é o pastor que consegue fazer com que tudo aconteça ao mesmo tempo, dentro de uma igreja, não. Existe aqui um maestro, esse maestro se chama Espírito Santo, que rege essa orquestra grande na terra, que é a igreja. E ele está dizendo aqui no capítulo de número 12, e eu quero até dividir essa mensagem em duas etapas, não vai dar para falar só nessa manhã, porque é muita profundidade que a gente vai absorver nessa manhã a respeito disso, sabendo, meus irmãos, que você, olha para mim, presta atenção no que eu vou te falar, você é uma pessoa muito importante na casa de Deus. Talvez você que está aí sentado, você não faz ideia do que você representa, do que você é no reino de Deus, na casa de Deus. A igreja não consegue se conduzir por conta própria, as coisas não vão acontecer assim de maneira automática. E aqui o apóstolo Paulo faz uma analogia, ele faz uma semelhança, uma comparação, buscando mostrar a importância da igreja, fazendo com que a gente entenda que um corpo, que é a igreja, e um corpo, que é nós temos um corpo. Eu vou sim, sintetizar, simplificar o que ele disse aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, nós temos um corpo, e esse corpo que nós temos, existe muitos membros. Membros esse como a mão, como o pé, como a orelha, como o ouvido, como os olhos, como a boca, tudo é membro que faz parte desse corpo. E cada membro desse corpo tem a sua devida função. A função da mão, por exemplo. A função da mão, e talvez alguém pode dizer, não precisa das minhas mãos, não corta ela. Se cortar, você vai entender como é que é o negócio. Porque você depende da mão para quê? Para você pegar um copo d'água. Eu estou com sede agora, irmãos. Eu posso tomar um pouquinho de água? Quem vai pegar essa água? A mão. Quem vai mandar a mão agora ir para a boca? A cabeça, a mente, ó. É uma sincronia. Cada um membro desse corpo com a sua devida função. Por isso que em outro texto, e até nesse texto de maneira resumida, o apóstolo Paulo está dizendo assim, a mão não pode dizer para o pé, não dependo de você. O pé não pode dizer, não dependo de você, boca.
A boca não pode dizer, não dependo de você, olhos, eu faço tudo dentro desse corpo por conta própria. Isso não acontece. Cada membro do nosso corpo tem uma função especial. Até o dedinho menor do pé, que alguém diz assim, isso não vale nada, podia arrancar isso. Não arranca não. Porque ele vai fazer parte, ele faz parte desse corpo e ele é importante. Muita gente não gosta do dedinho. Né? O dedinho é feio, não é, gente? Estou exagerando? O dedinho menor é feioso, ele não tem aparência, quase não tem nem unha nele. O meu nem unha tem, eu não gosto de ficar de chinelo de dedo, porque nem unha tem. Tem aquela coisinha pequenininha ali, trem feio, mas não pode tirar ele. Não pode tirar ele. O seu corpo, se você está de pé e mantém equilíbrio, porque você tem os dedos do pé. Se arrancar o dedo, você fica em pé? Então os dedos fazem parte. A sua mão, ela é necessária, porque através da sua mão, você trabalha e busca os recursos necessários para a tua sobrevivência. Tudo em nós, todo o nosso organismo. O ser humano, ele é perfeito, gente. Tudo em nós tem funcionalidade. Funciona. Não tem nada no teu corpo aí que não esteja funcionando, porque Deus assim determinou que todos os membros de um corpo têm as suas devidas funções. Agora ele traz essa comparação do corpo humano com os seus membros e as suas devidas funções. Ele traz essa comparação agora para a igreja. É isso que eu acho tremendo, a sabedoria de Paulo, para mostrar para nós a funcionalidade da igreja, o corpo de Cristo. Então ele está dizendo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo número 3, para mim fazer um favor, ele está dizendo, assim, olha como é que é organizado o reino de Deus, hein? Deus é organizado, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, e todo varão, todo homem é o cabeça da mulher. Deus é organizado, nós é que faz uma bagunça aqui embaixo, a gente troca tudo isso. Então ele está dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, a respeito da importância da hierarquia, dentro de uma organização, dentro de um corpo, dentro de uma instituição chamada igreja. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo, e o homem é a cabeça, e Deus é a cabeça. Você está percebendo? Se isso aqui funcionar, e eu creio que funciona, só não funciona quando a gente não quer. Ele começa aqui embaixo a dizer, ó, lá em cima, lá no topo, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem, e todo homem é a cabeça da mulher, um corpo bem ajustado, porque Deus é organizado, e Ele buscou organizar esta igreja, que é o corpo de Cristo na terra, de maneira que a gente venha entender que você não está fazendo parte simplesmente de uma denominação, não. Você está fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E dentro dessa igreja, como é que vai funcionar, pastor Roberto? Não precisa buscar metodologia, não precisa buscar um monte de regras do que pode, do que não pode, porque Ele estabeleceu os princípios para que essa igreja, ela pudesse ser organizada e pudesse crescer, edificar. Sabendo que todos nós que somos cooperadores do reino de Deus, participantes dessa casa, membros dessa igreja, todos nós fomos chamados com um objetivo. Meu Deus, eu queria que o Espírito Santo nessa manhã, ele colocasse dentro do seu entendimento, e isso vai acontecer se você entender agora o meu raciocínio espiritual em relação à igreja. Deus chamou você do mundo, das trevas. Essa palavra agora é direto para a igreja. Não tem nada a ver para evangelizar e ganhar ninguém para Jesus, não. Eu estou falando agora para a igreja do Deus vivo. Onde ela está? Onde ela está? É para você que é crente, que é servo de Deus. Deus tirou você das trevas, do mundão. Uma vida miserável, gente. Eu não sei se alguém aqui está arrependido de ser crente. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Se arrependeu de ser crente? Tem alguém aqui? Quantos agora têm alegria de servir a Deus? Alegria de servir a Deus. Sabe por quê? Porque agora é outro papo, é outra história. Agora você não é escravo mais. Aquele que te escravizava, agora está debaixo do teu pé.
aquele pecado que fazia você ser humilhado, rejeitado, frustrado, rejeitado na tua família, rejeitado onde você estava, aquele pecado que tinha uma algema poderosa sobre você, que fazia você gemer e chorar e dizer para si mesmo: eu nunca vou conseguir largar o vício das drogas, eu nunca vou deixar de ser uma prostituta, um homossexual, um adúltero, um camarada desonesto. Tudo isso já foi passado, porque Ele já fez. Ele já fez na tua vida aquilo que o homem não podia fazer. Ele já deu demonstrações para nós de quem Ele é, sim ou não? Você já viu quando um vendedor de perfume quer vender para a gente? Ele é esperto, ele pega para a gente e fala assim: aqui, vou te dar uma amostra grátis, só para você ver o que é esse perfume. Você conversa, irmãos, dá aquele negócio para nós, é o puro perfume, é até um óleo. Você passa e fica até assim, meio cremoso. Nosso Deus, aquele perfume fica o dia inteiro em você, porque aquilo é uma amostra grátis. Depois ele te vende um perfume que é genérico, do Paraguai. Isso aconteceu comigo, me deram um perfume importado, me venderam um perfume importado, mas primeiro a vendedora me deu uma amostra. Passa, meu senhor. Eu peguei aquele pincelzinho, dei uma passadinha, pus na mão. Nosso Deus, é isso tudo, é isso aí que está aí, ó. Fui enganado, me deu uma pernada, e caro perfume importado, porque tudo que vem de fora não é melhor? Comprei o melhor, conversa fiada. Ela pegou realmente o perfume, diluiu não sei o que lá, tanta coisa lá, que eu chegava a passar o perfume, e já estou abafando, né? Daqui a pouquinho, cadê o perfume? Acabou. Conversa. Ele não. Ele deu a primeira amostra para nós, e essa amostra que Ele deu é verdadeira, genuína. Essa amostra não é mentirosa. O que Ele fez na tua vida, o homem não pode fazer e vai continuar fazendo. Está fazendo? Sim ou não? Amém, irmãos? Então olha só, quando Paulo então ele começa a falar a respeito dos ministérios dentro da igreja, ele está falando aqui no capítulo número 12, de uma igreja completa, porque a igreja pode ser completa. Não há motivo nenhum, meu querido. Eu vou começar a falar sobre os dons ministeriais ali, mas eu quero te falar uma verdade, antes de nós começarmos a ler ali. Não há motivo nenhum para você dizer para mim aqui nessa manhã: pastor Roberto, eu estou trocando de igreja. Mas por que você está trocando de igreja? Sabe por quê, pastor Roberto? Porque nessa igreja aqui não fala sobre cura divina. Eu estou doente, eu preciso ser curada. E a igreja fulano de tal, lá, só prega cura, acredita na cura. Então eu vou para lá, para receber uma cura lá. Mas quando você chegar lá, o pastor vai dizer para você: você veio aqui para ser curado? Quantos vieram? Aí eu vim. Então você vai receber a oração da cura. Jesus vai te curar. E Jesus cura a pessoa. Aí a pessoa chega lá, ela fala assim: agora, depois da cura tem o quê? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Aqui a gente só prega cura. Você não veio para ser curado? Vim. Foi curado? Fui. Dá glória a Deus. Mas o que tem depois da cura? Não tem palavra? Não tem Espírito Santo? Não, não tem. O nosso ministério aqui é só de cura. Você foi curado, então dá glória a Deus e fica quieto aí. Não dá para você ficar numa igreja onde só tem cura. Você chega em outra igreja, a igreja está fazendo uma propaganda, mas é uma propaganda tão boa, de marketing, na televisão, nas ruas, dizendo para você: vem para cá, porque aqui você é pobre, aqui você vai ficar rico. Vem para cá, porque Deus aqui vai abrir as portas para você. E a pessoa vai. E a pessoa chega lá, através da sua fé, da sua obediência à palavra, a pessoa começa a prosperar. E ela fala: está vendo aí, ó? Está vendo? O negócio é Deus aí. Deus não está na quadrangular, porque eu vim para essa igreja aqui, acreditando na palavra do pastor, e eu prosperei, comprei uma casa, comprei um carro, estou bem financeiramente. E a pessoa, no decorrer do tempo, ela pergunta para o pastor: pastor, e aí, pastor, o que tem depois de prosperidade, a teologia de prosperidade, para ensinar o crente que prosperidade vem da parte de Deus? O que tem? Tem mais nada. Aqui é campanha após campanha. Nós acabamos uma campanha e começamos outra. Mas falando sobre o quê? Dinheiro. O nosso negócio aqui é dinheiro. O negócio aqui é dinheiro, filho. Quer ficar rico? Fica aqui então. Nós vamos fazer você ficar rico. Mas você tem que trazer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só prega prosperidade. Aí a pessoa chega no momento e fala: meu Deus, como é que eu faço? Fui para uma, dizia que só tinha cura, nada mais. Aqui só tem prosperidade, nada mais. Aí você vai um pouquinho mais adiante, porque, irmãos, igrejas hoje é self-service ou não? Igreja hoje é self-service. Você se serve daquilo que você quiser.
Você hoje escolhe o que você quer ouvir. Só que quem escolhe o que quer ouvir, não pode reclamar daquilo que está ouvindo. Por isso que ovelha e bode tem diferença. A ovelha, ela não come em outro aprisco. A ovelha não fica comendo aqui, comendo acolá, bebendo água aqui ou acolá. A ovelha é um animal muito sensível, muito difícil. O bode come. Aliás, o bode, ele é diferente. Estava vendo uma característica do bode e da ovelha, é diferente. O bode, ele anda separado. O bode, ele só anda no máximo com mais um, porque ele dá chifrada o tempo todo na ovelha. Não consegue conviver. A ovelha não. A ovelha fica junto. Nós aqui nessa manhã somos ovelhas. A ovelha, ela quer ouvir a palavra, ela quer se alimentar, ser apacentada pelo pastor. É diferente do bode. É diferente de pessoas que não querem se comprometer com o reino de Deus. Não estou dizendo aqui que você nessa manhã que está aqui nos visitando, ou quem sabe você está aqui já há algum tempo, que você é bode. Não, muito pelo contrário. Chega um momento, meus irmãos, que se não houver alimento no rebanho, a ovelha faz uma coisa que não é característica dela, ela pula a cerca. Ou a ovelha pula a cerca, ou ela morre de fome. É por isso que nessa manhã eu quero te informar, nesse altar é o lugar onde a palavra não pode faltar. É aqui que sai o alimento para o rebanho. No dia que faltar pão nesse altar aqui, essas ovelhas morrem de fome, essas ovelhas dispersam. Mas enquanto tiver uma palavra que vem da parte de Deus para nós, você permanece aqui, porque você está recebendo aquilo que é de Deus, a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas o cuidado nós temos que ter muito grande, porque eu como pastor tenho que ter a responsabilidade, porque aqui, a igreja do Evangelho Quadrangular, nós acreditamos no dom da cura. Jesus, ele disse, ou ele foi dito através do profeta Isaías, há muito tempo atrás, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pela sua pisadura nós somos sarados, amém? Então Jesus continua curando e eu oro pela cura divina. Prosperidade, eu creio, meu querido, que Deus é aquele que prospera, é aquele que abençoa, é aquele que faz acontecer na nossa vida, mas isso se sabia que é um dom? Dom de adquirir riqueza não é para todo mundo não, Deus coloca na vida de algumas pessoas. Então a pessoa, ela precisa entender que ela está numa igreja onde nós falamos de dinheiro, mas nós não estamos falando de dinheiro para extorquir ninguém. Como também não aceito que esse microfone seja dado para nenhum pastor em Juiz de Fora, em nenhum lugar no Brasil, que venha aqui na frente pegar esse microfone e dizer para você, vou fazer agora um voto de sacrifício contigo, eu quero aqui na frente 50 pessoas que tenha R$200, eu quero 10 que tenha R$1.000, que conversa fiada é essa? Que oferta de sacrifício é essa? Porque a única oferta de sacrifício nessa terra, que continua valendo sem perda de validade, é uma oferta só, a oferta de Jesus Cristo no alto daquele madeiro. Ele já morreu e já se colocou como oferta, como o Cordeiro Pascual, para morrer pelos nossos pecados. Então não existe nenhuma oferta de sacrifício que seja válida diante de Deus, para Ele mudar a tua história financeira. Isso é conversa fiada. Isso é falta de conhecimento bíblico, porque quando você é um crente obediente, você entende o que está em João capítulo de número 15, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Isso é comunhão e obediência. Você tem comunhão com Deus, obedece a palavra de Deus, não precisa nem pedir, Deus vai te prosperar. Não vem encher a tua mão de propósito de envelope aqui não, que eu vou mandar você para outro lugar, aqui não é lugar de propósito. O único propósito nosso aqui é obedecer a palavra de Deus. E se você não está sendo abençoado obedecendo a palavra de Deus, eu posso te garantir uma coisa, tudo é balela lá fora. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Por isso que ele disse através de Jeremias capítulo número 1, eu velo pela minha palavra e para fazê-la cumprir,
o propósito determinado na nossa vida, amém, irmãos? Então essa igreja, eu preciso me cuidar disso e me certificar que aqui nós pregamos sobre cura divina, nós pregamos sobre a bênção de Deus que prospera, e eu prego também aqui a respeito de libertação, porque tem gente que está saindo, não, eu vou lá para a igreja fulano de tal, porque lá, ó, o demônio lá tem a pipoca. Nossa, o pastor fala lá e os demônios começam a ficar tudo alvoroçado. Eu posso te falar uma verdade? Isso para mim não é motivo de alegria ter uma pessoa endemoniada aqui na frente. Não é motivo para mim. Isso não é show. Tem igrejas que, se a pessoa não cair endemoniada e ela não ficar com o microfone na mão, falando o tempo todo o que ela está fazendo com a pessoa, o culto perdeu a graça. Alguém, como você está ouvindo essa palavra, poderia agora, de maneira inteligente, ouvir essa palavra e entender que quando os discípulos saíram, os 70 saíram para fazer a primeira obra missionária, e eles saíram e Jesus disse: vai pelos caminhos, pelas aldeias, orando pelos enfermos, pelos endemoniados, e eles serão curados, serão libertos. Isso aconteceu literalmente. Os 70 saíram e muitos demônios foram expelidos, muitas pessoas foram curadas, e voltaram os 70 com o relatório na mão, dizendo: Jesus, que alegria, no teu nome pessoas foram curadas, no teu nome os demônios saíram. Jesus não se alegrou nesse momento. Ele disse assim: olha, alegrai-vos sim, não porque os demônios se submetem à autoridade de vocês, não porque vocês curaram essas pessoas, mas alegrem sim, pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a alegria que o crente tem que ter. Então aqui, meus irmãos, a gente quer ser uma igreja completa. Uma igreja que prega a cura divina, prega a libertação, prega realmente a bênção de Deus. Uma igreja que tem comunhão uns com os outros. Uma igreja que trabalha numa interatividade o tempo todo, porque o Espírito Santo, ele é dinâmico. O Espírito Santo, ele é o agente de Deus na terra, dentro da igreja, para fazer a obra acontecer. Todas as vezes que você entrar dentro dessa igreja, eu vou te garantir uma coisa sem medo de errar: você vai entrar de mão vazia, mas você vai sair de mão cheia, porque a bênção de Deus é garantida para todos nós. Que conversa é essa? Eu fui na igreja, entrei do mesmo jeito, saí do mesmo jeito. Então Deus não falou contigo, não trabalhou na tua vida? Deus está falando contigo? Então vamos lá para o texto do capítulo de número 12, e na verdade eu não vou concluir a mensagem, eu só vou aqui mais 10 minutos fechar a mensagem, porque eu quero fazer essa mensagem em duas partes, amém, irmãos? Vocês me suportam mais um outro domingo? Sim ou não? Eu vou pregar assim mesmo. Ó, capítulo de número 12, acompanha comigo. Versículo de número 6, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Só o versículo de número 6, que coisa maravilhosa, o apóstolo Paulo está falando. Eu não posso falar nada disso se eu não colocar em conexão o capítulo de 1 Coríntios, capítulo número 12, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a ministração dos dons, mas eu não vou fazer isso hoje não, só na próxima mensagem. Sabe por quê? Porque no nosso meio, nós temos que entender e mostrar para Deus, que nós saímos desse mundo e estamos aqui, mas todos nós temos talentos. Todos nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus. A gente que não entendeu isso até hoje, a gente tem um entendimento tacanho, um entendimento reprovado de Deus e por Deus, de achar que a gente levantou a mão, aceitou Jesus, a gente vem e assenta no banco da igreja para assistir o culto, e é só isso e nada mais. Não, meu irmão. Nós não estamos numa igreja consumidora, essa igreja não é consumidora, essa igreja é trabalhadora, é uma igreja operante, é uma igreja que trabalha em exercício do reino de Deus,
É uma igreja que diz para o Senhor, como o profeta Isaías, ele disse no capítulo de número 6, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem Deus vai enviar para fazer alguma coisa lá fora? Eu e você. O ide de Jesus, quando ele falou no capítulo 16 de Marcos, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ele não disse para o pastor Roberto ou para os pastores e obreiros, não. Ele disse de maneira imperativa, ide todos e pregai o evangelho do reino. Nós estamos nos acovardando diante do chamado da vocação. Deus te vocacionou. Vocação. Tem gente que fala, eu tenho a vocação de ser pedreiro. A minha vocação qual que é? É ser mestre de obra. Pode ser que você seja um bom mestre de obra, Luiz Antônio, mas além de mestre de obra, você é um servo de Deus, vocacionado por Deus, para fazer a obra de Deus. Quantos entendem isso? Porque se Ele não usar eu e você, a quem Deus vai usar? Como que a obra de Deus na terra, ela vai ter o seu modo operante, como as coisas vão acontecer, se eu e você não estivermos participando dessa grande obra na terra? É por isso que você não foi chamado para ficar sentado aí não, é o que eu estou chamando a sua atenção agora eu estou exortando você agora. Talvez você fale assim, pastor Roberto, o que eu vou fazer na igreja? Já tem diácono, diaconisa de sobra. Pastor Roberto, já tem pastores sobrando aí. Pessoal do louvor, está dando cabeçada um no outro. O que eu vou fazer? Meu irmão, pode ficar tranquilo, que quando você disser para ele, eis-me aqui, Deus vai usar o teu talento. Porque se Ele te deu um talento, se Ele te deu um dom, não enterre o dom, o talento que Deus te deu. Porque aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 12, a partir do verso número 4, ele está dizendo, se há o dom de profecia, então profetize. Alguém pode dizer assim, pastor Roberto, a igreja do Evangelho Quadrangular acredita em profecia? Claro que eu acredito na profecia, porque ele é o melhor dom. O apóstolo Paulo, ao falar acerca dos 9 dons, ele dá destaque ao dom de profetizar, porque quando uma pessoa tem o dom de profetizar, ele usa esse dom dentro da igreja local para a edificação do corpo de Cristo. Nessa manhã, o Espírito Santo está me usando para profetizar sobre a tua vida. Talvez você queira ouvir assim, eis que o Senhor está dizendo na minha boca nessa manhã, levanta-te, anda, faz a obra de Deus. Precisa usar de certa veemência na palavra, para a pessoa despertar e dizer, nosso Deus, o Espírito Santo falou comigo, foi comigo que o Espírito Santo falou. Às vezes o crente, ele está tão alienado à voz do Espírito Santo, que o pastor precisa falar assim, Yara, eis que o Senhor está te dizendo, levanta, se põe de pé e faz a obra de Deus, porque você não pode viver nesse marasmo espiritual. Eu até choro. Deus falou direto comigo. Deus falou comigo de manhã, só para mim, não foi só para você, é para todos que estão aqui nessa manhã. Levanta do banco que você está e começa a partir de hoje a fazer a obra de Deus. Pastor, sou analfabeto, eu te pergunto, precisa ser doutor? Precisa ter faculdade para fazer a obra de Deus? Você está enganado. Você pode ser analfabeto à luz da academia de letras, mas você é um doutor diante de Deus, quando você coloca o teu joelho, e você diz, Senhor, eu estou agora buscando por essa igreja de nova era. Você sabe o que acontece quando você se coloca de joelho? Os céus se abrem. Por que se abre? Porque abriu para Estevão. Estevão, um diácono do capítulo número 6 de Atos dos Apóstolos, ao pregar a palavra de Deus, a fazer com que a palavra de Deus fosse difundida no meio daqueles que eram realmente os doutores da palavra, ele foi apedrejado por pregar e falar a verdade. Mas enquanto Estevão estava ajoelhado lá,
pregando a palavra de Deus e estava sendo apedrejado, diz o texto sagrado do capítulo 6, você pode ler em casa, os céus se abriram para receber a alma de Estevão, um mártir, o primeiro mártir que morreu em causa do evangelho. Então, quando Paulo está dizendo aqui sobre o dom de profecia, é para você receber esse dom da parte de Deus. Agora, pastor Roberto, o que o senhor não aceita em relação à profecia? Eu não aceito profetada. Não dá para aceitar profetada. O que é profetada, meus irmãos? É o que muitos andam falando por aí. Tem gente que está falando por aí aquilo que Deus não falou. Quando você vai para Jeremias, o profeta Jeremias, assim também como Ezequiel diz, ele diz as suas palavras assim: ai daqueles que disserem que eu falei, quando eu nada falei. Por isso que eu me reservo nessa igreja como pastor aqui, de ser muito cauteloso, de saber o que eu estou falando para essa igreja, porque você nunca vai ouvir uma profetada aqui em cima. O que eu disser aqui em cima e os outros pastores, será revelado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Mas se tiver alguém nesse meio aqui, e se levantar e disser: pastor Roberto, eis que o Senhor está dizendo, eu me ponho de joelho, e a igreja toda de joelho, porque essa pessoa que diz que eis que o Senhor está falando, nós vamos ouvir o que o nosso Deus tem para dizer, e tudo que essa pessoa disser, será para a edificação da igreja. Não existe profecia, não existe revelação para trazer benefício próprio. A revelação do Espírito Santo, a profecia que Deus libera é para a igreja receber edificação, consolo, exortação. Você crê que Deus está falando através de mim nessa manhã? Isso é revelação, isso é profecia. Profecia revelada através da palavra de Deus, amém, irmãos? Irmãos, não tem confusão, não há por que fazer confusão onde não existe confusão, porque os dons ministeriais são repartidos dentro da igreja de maneira ordenada. Os irmãos acabaram de cantar, a Valquíria cantou: Valquíria, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse chamado. Vocês já me viram cantar aqui? Quem já me viu cantar? Não levanta a mão que eu chamo você de mentiroso. Eu não canto, e quando canto eu saio fora do tom, eu estou em dó, daqui a pouquinho eu estou em ré, e se apertar muito eu vou para si. O Nathanael fica doido com a guitarra aqui em cima, sempre: pastor Roberto, mantém o tom, segura o tom. Não seguro nada, eu dou aquelas variadas em cima e embaixo. Pastora Elza, de vez em quando, eu estou dentro do carro ou no banheiro cantando, ela fala assim: Roberto, isso dá processo, mudar a letra do hino. Ela fala comigo: isso dá processo, da cadeia. Eu troco às vezes as frases do hino, irmãos. Eu falo alguns pronomes, algumas palavras, não é assim que canta. Ela começa a me ensinar. Me acompanha agora. Aí eu começo a acompanhar ela. Ah, então agora entendi. Porque às vezes do jeito que você está ouvindo a letra, você está achando que não, é outro sentido. Então é cada um na obra de Deus, de acordo com o dom que Deus chamou você. Como você está entendendo isso? Deus te chamou com um dom específico, chamou a Valquíria para cantar, chamou Nathanael. Tu não canta não, Nathanael, tu nunca cantou, você só toca, um excelente guitarrista, é o dom que Deus te deu, o talento. E o que ele fez com esse talento? Ele colocou aqui no altar, para servir a nós, ouvindo uma boa melodia, amém, irmãos? Esse é o dom que esse abençoado tem. Como tem pessoas aqui que pregam a palavra de Deus, eu vou te ser sincero, com toda certeza, eu não tenho assim medo de errar não. Eu gosto de ouvir a pastora Elza pregar, eu gosto de ouvir ela. Eu sou o pastor titular dessa igreja. A doutrina terça-feira é para mim dar a doutrina, porque é o pastor que ensina a igreja. Eu passei esse legado para ela, porque ela tem o dom do ensino. Deus deu um dom para ela, uma capacitação para ela, eu fico até arrupiado. A capacitação que essa mulher tem, é uma capacitação que veio de Deus, para trazer ensinamento para a igreja. É ela que trabalha na doutrina de terça-feira, e se houver outro pastor que receba também esse dom do ensino, vai compartilhar com ela aqui na terça-feira. Não é que o pastor Roberto não saiba ensinar, estou te ensinando essa manhã. Estou te ensinando, mas Deus reserva uma ferramenta na mão de algumas pessoas, de maneira diferenciada.
Eu tento até ir no calço dela, sabe, no encalço dela, vamos lá, mas cada um segundo o seu talento, porque se essa igreja está do jeito que está, a administração dela, tudo em dia, graças a Deus. Se o rebanho está saudável, graças a Deus, é porque aqui tem um pastor, tem uma pastora, tem um pastorzinho lá atrás também, pastor Manuel, tem a pastora Eliane, pastora Raquel, tem vários pastores aqui, que nos auxiliam e nos ajudam, para que essa orquestra chamada igreja, ela seja bem conduzida. Quantos estão entendendo isso? Então os dons é necessário dentro da igreja. Tem pessoas aqui, meus irmãos, com um talento tão grande, que eu fico olhando e falo, o que você está fazendo sentado aí? Por que você está sentado? Pastor, eu não tenho oportunidade. Pelo amor de Deus, eu vou ficar com uma caneta aqui, um papel na mão aqui, depois eu vou ficar esperando você aqui, depois do culto. Me dá teu nome, me dá teu telefone, porque se você tem talento, essa agência receptora, a igreja, está contratando a tua mão de obra a partir de hoje, para que você não seja mais consumista, mas seja sim uma pessoa voluntária, que trabalhe para a edificação, para o crescimento da igreja. Uma igreja que trabalha, Miguel, é uma igreja que cresce. Uma igreja que o pastor fica com picuinha, com o obreiro, dizendo, pastora Elza pregar na terça-feira, não vai pregar não, tá? Dou 3 meses de gancho para você. Não vai pregar mais, eu que vou pregar, eu sou o pastor aqui. Se eu for dar gancho nela, se eu for dar uma repreensão nela, quem é que está perdendo? Quem é que está perdendo? Quem é que está perdendo? A igreja. Eu não posso fazer isso. Irmão Silvio, por exemplo, ele não é pastor, está aí hoje não, né? Ele está aí? Já foi, né? O irmão Silvio não é pastor, olha lá. O Silvio não é pastor, ele é irmão Silvio. Não tem título de teologia, não tem bacharel, não fez a faculdade, não fez instituto teológico, mas Deus ultimamente, na boca do irmão Silvio, eu digo assim, em separado do irmão Silvio, mas todos os obreiros que pregam aqui, têm sido muito usados por Deus, mas eu digo assim, em destaque o irmão Silvio, né, que ele é tímido, o irmão Silvio é tímido. Você é pernambucano? Alagoano, o que é isso? Alagoano, né? É alagoano, timidão, né? Você vê o tamanho dele, ele só impressiona pelo tamanho dele, é tímido. Camarada que não é de muita expressão não, mas ele entendeu o chamado, o dom que Deus deu para ele. Ele passa a mão no microfone, eu estou até admirado de vez em quando. Ele está ficando muito liberdade aqui em cima, tá conduzindo o negócio e falando, chamando o povo mesmo na exortação. Mas por que ele está fazendo isso? Porque é o chamado dele. Ele é músico, mas ele falou, pastor Roberto, meu negócio não é ficar tocando na frente, meu negócio é pregar. Então pregue com excelência, faça o melhor e seja um bom pregador, seja um bom administrador na casa do Senhor, amém, irmãos? Eu vou fechar essa mensagem, mas tem mais. Vocês vão me suportar semana que vem? Então, em nome de Jesus, a gente vai estar pregando de novo para finalizar essa mensagem, mas eu creio que Deus falou contigo. Falou contigo? Então, ó, esse dom que você tem, vamos colocar ele em exercício? Não tem ninguém enferrujado aqui. Olha a irmã Laíde lá atrás, hein, irmã Laíde? Irmã Laíde, ela parece ser rato de igreja, ela vem de manhã e vem de noite também. Irmã Laíde, você está fazendo aqui de noite aqui, o pastor Roberto, eu gosto demais, meu lugarzinho está aqui, ó. Antes de alguém sentar, ela chega às 7h30, senta no banquinho dela lá. Logo de noite, ela chega, senta de novo lá, então ela vem nos 2 cultos. Não é exagero não, ela está com fome e sede de Deus. E ela sabe o cuidado que a gente tem com ela, com a saúde dela espiritual e física. Então, irmãos, nós podemos fazer muito para o reino de Deus, sim ou não? O Senhor da seara está contando contigo. Os trabalhadores da última hora, Deus está contando contigo. Miguel, falta 1 minuto só para o relógio de Deus se encontrar e o Senhor Jesus voltar. Esse 1 minuto que está faltando é 1 minuto para a gente trabalhar. Por isso que Jesus disse das suas palavras: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Quando ele fala noite nesse contexto, está dizendo: haverá pessoas que vão dizer um dia, puxa vida, eu devia ter feito para Deus, eu não fiz, agora é tarde demais, já chegou a noite, já chegou a escuridão, já findou tudo. Então antes de findar tudo, põe a mão no arado e faça a obra de Deus. Por isso que Salomão, para encerrar, se coloca de pé, no capítulo 9, Salomão, capítulo 9, de Eclesiastes, versículo 10, põe para mim aí, Eclesiastes 9:10, ele vai dizer: tudo que te vier a mão para fazer,
faça segundo as tuas forças, porque o lugar para onde você vai não tem projeto, não tem obra, não tem conhecimento e nem sabedoria alguma. Lê comigo para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro. Tudo... Não, mas vamos fazer um coral bonito aí, vamos fazer um coral, para a gente guardar esse versículo, para a gente ir embora para a nossa casa. 1, 2 e... Tudo... Dá para dormir com isso aqui? Não dorme não. Fica acordado com esse versículo o dia todo. Tudo que te vier à mão para fazer. O problema é esse. Já veio para fazer e a gente não está fazendo. Eu estou determinado esse ano. Ainda que você ache que o pastor está sendo importuno, eu vou colocar todas as mãos de obra que está nessa igreja em exercício, em andamento. Se está enferrujado o antigripante chamado Espírito Santo, eu vou te dar uma injetada dele, esse antigripante. Quando você fizer assim, ó, está movendo tudo. Uma igreja em movimento, uma igreja sadia é uma igreja que gera filhos. Ovelha sadia gera ovelha, ovelha doente dá trabalho para o pastor. Resumindo, quem não trabalha dá. Quem não trabalha dá. Então faz isso agora, a partir de hoje. Diz para ele: Senhor, eis-me aqui. Pastor Roberto, não estou dizendo para o senhor não, estou dizendo para Deus. Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, até para pegar um papel de bala nessa igreja que tiver caído aqui. Isso também é trabalho e nós vamos fazer. Que essa igreja, a partir de hoje, seja uma igreja operante. Porque olha, talvez alguém aqui vai até dizer: o senhor está exagerando. Não estou não. Posso falar uma verdade agora? Vai doer. Eu falo ou não? Fala ou não? Fala ou não? Presta atenção. Infelizmente não deveria haver no nosso meio inveja, mas tem. Mas tem. A pessoa não faz, fica 1 ano, 2 anos, 10 anos na igreja, só olhando defeito, criticando, falando com o pastor e pontuando para o pastor, até uma luz queimada que está. Não faz nada na igreja, não consegue fazer nada para o benefício do reino de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus levanta outro em outro lugar e traz para cá. Aí a pessoa chega aqui cheia de talento no gás, combustível até no talo, dizendo: pastor, eu quero fazer. Você acha que eu vou fazer o que com essa pessoa? Vou pôr no banco? Hein? Aí eu dou oportunidade. Você quer fazer? Então vamos fazer. Aí os invejosos: não, não pode, não concordo, não, que isso? Eu tenho 5 anos na igreja, nunca fiz nada na igreja. Fulano chegou ontem, já está sentando na janela. Mas é assim mesmo. Porque quando ele falou sobre o talento, ele falou isso: eu te dei talento, não foi para você enterrar o talento, é para você colocar esse talento em prática. Porque quando você enterra o talento, ele pega o teu talento e dá para quem? Dá para outro, e dá dobrado. Então está chegando gente para trabalhar, e essas pessoas não vão ficar de braço cruzado. Eu vou dar oportunidade, sim ou não? Mas antes de você ser esquecido, eu estou lembrando a você que você faz parte dessa membresia, dessa igreja, e você acha que não, mas você tem muito talento e nós vamos trabalhar para a glória de Deus. Amém, irmãos? A agência está recebendo currículo. Qual é o currículo, pastor Roberto? É só você dizer para mim: sou servo de Deus, vivo na presença de Deus, estou nessa igreja. É suficiente. Vamos orar? Vamos orar diferente nessa manhã. Vamos pedir para Deus despertar cada um de nós, despertar o teu talento, despertar o dom que há em ti. Há um dom em ti. Ô irmão Onofre, vem cá rapidinho para finalizar. Eu vou até fazer questão que o senhor sobe aqui, irmão Onofre, rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o que já chegou chegando. É 8.0? 8.0. Olha a cara desse homem, gente. Eu estou quase igual a cara dele. Estou acabado. 8.0, 80 anos. Oh meu Deus, me dá essa bênção sobre a minha vida. Passa para cá. Pastor, as 80 eu já recebi. Só mais uns 20, nós chegamos no 100 junto.
Esse irmão aqui, ele veio de um outro lugar para cá, 80 anos de idade, chegou para mim aqui e já começou a me dar carteirada. Ele já me deu os dados. Ele quer uma carteirinha de obreiro e eu vou dar para ele. Obreiro leigo aqui na igreja, ele quer fazer visita, ele quer fazer a obra. O homem está numa disposição, irmãos, que misericórdia, só o sangue. Eu estou atrasado com ele, ele quer fazer a obra de Deus, 80 anos de idade. Isso é um Caleb. Isso é um Caleb aqui em pessoa, 80 anos, né? Então os idosos dessa igreja vão fazer como diz lá, meus irmãos, parece que é Jó que está dizendo, ou em Provérbios, ou Salmo, não me trago à memória, que na velhice frutificarão. Na velhice vão fazer a obra de Deus, 80 anos, 8.0, ele está prontinho, viu Miguel, para fazer visita e trabalhar. Tu toma vergonha na cara, Miguel, e dá um jeito, porque ó, ele te atropela aí, tá? Deus abençoe o senhor, tá? Amém, irmãos? Trouxe ele para exemplo dos irmãos, que 80 anos ele quer fazer a obra de Deus. Eu não sei se eu chego lá desse jeito não, mas se eu chegar eu vou continuar orando, vou continuar fazendo a obra de Deus, amém, irmãos? Põe a mão sobre o teu coração. Pastora Elza, por favor, ela já vai vir para orar pelo meu aniversário, não é isso? Vocês vão orar para mim? Então eu vou passar para a pastora Elza, ela vai estar orando pelo meu aniversário, mas antes ela vai estar orando pela vida de cada um de vocês que estão aqui, para Deus despertar o talento que é em ti. Tem alguém nessa manhã aqui que eu falei com ele, você era um Fusca, parado, mas na verdade era uma carreta. Então deixa de ser Fusquinha e seja uma carreta, porque você é turbinado, você tem muito para oferecer. Como é que pode um motor de carreta no Fusquinha? Não pode. Carreta tem motor de carreta para impulsionar e fazer a obra de Deus. Então o talento que Deus te deu é para que a obra de Deus avance na terra. Aleluia, paz seja convosco, irmãos. Feche os seus olhos e vamos orar então. É uma honra para nós podermos dispor a nossa vida, o tempo que o Senhor Deus nos dá, para nos dedicar à obra dEle, porque nós acreditamos na obra de Deus. Só não se envolve com a obra de Deus quem não acredita nela, quem acha que ela é coisa de homens. Mas eu e você sabemos, e a obra de Deus é a resposta para essa sociedade, é a resposta para esse nosso Brasil, é o que transforma uma pessoa em uma nova criatura, é o que transforma um pai de família, uma mãe de família, filhos jovens que às vezes estão dando tanto trabalho para os pais e se tornando perigosos na sociedade. É o evangelho que transforma o homem, é o evangelho que resgata o homem. O Senhor confiou essa mensagem à igreja, o Senhor confiou essa mensagem a mim e a você, a mensagem que liberta vidas, que transforma vidas. Então nós temos que orar nesta manhã e dizer: Senhor, que o Senhor confirme o dom do Senhor na minha vida. Comece a orar, comece a dizer: Senhor, o Senhor sabe de que maneira o Senhor quer me usar. Fala com Ele, me usa lá na minha casa, Senhor, me usa no meu trabalho, me usa na minha escola, me usa na minha vizinhança. Senhor, eu sou operário na Tua obra, eu sou funcionário na obra do Senhor. Conversa com Ele, dispõe o seu coração, diga: eu não tenho todo o tempo, porque eu já consumi muito do tempo que o Senhor separou para mim, do dia que eu nasci até o dia de hoje, eu já consumi muitos anos desse tempo, mas algum tempo ainda resta, e no tempo que resta, Senhor, usa a minha vida. Você pode falar isso com Ele? Usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida, Senhor. Oh Deus, a Tua igreja diante de Ti, nesse momento de oração, depois de recebermos a Tua palavra e compreendermos o Teu chamado, nós estamos aqui dispondo ao Senhor a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos equipe, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dê condições e o Senhor nos dê as oportunidades, e o Senhor use a nossa vida, gaste a nossa vida no chamado, Senhor, no chamado que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Fala conosco, Espírito Santo, desperta-nos para Ti mesmo, Senhor. Vivifica a igreja, Senhor. Vida nova, vida vibrante, vida abundante, vida espiritual transbordante, meu Pai, de modo que sejamos instrumento na mão do Senhor. Ó Espírito de Deus, conduza-nos à excelência, Senhor, que possamos trabalhar com zelo, com dedicação, com seriedade, porque a obra do Senhor é coisa seríssima.
que sejamos igualmente seríssimos nas coisas do reino do Senhor. Ajuda-nos, amado Deus, a viver essa experiência magnífica, enquanto há tempo para isso, Pai. Enquanto isso vai abençoando o trabalho das nossas mãos, vai abençoando, Deus, e confirmando a Tua obra, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Então não esquece, no finalzinho o pastor está com papel e caneta, esperando os próximos voluntários. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos aproveitar esse momento para fazermos uma oração muito especial pela vida do nosso pastor. Foi ontem, ele completou mais um ano de vida, e é preciso... O crente, o servo de Deus sabe que uma data como essa é um momento de realmente elevar os olhos ao Senhor e agradecer ao Senhor, porque se a gente comemora o aniversário, a gente está comemorando a vida, né? Porque os mortos não comemoram aniversário, não há mais vida. Então comemorar aniversário significa comemorar vida, e vida só Deus pode dar, né? Então a gente comemora agradecendo ao Senhor. E nós estávamos meditando, pastor Roberto, no livro de Salmos, capítulo 37, no versículo de número 4, o salmista diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu tenho certeza que a experiência do pastor Roberto é essa. Desde criança, teve essa oportunidade de conhecer o Evangelho, de ser resgatado pelo Evangelho, e tem podido dedicar, daí por diante, cada etapa da sua vida a agradar o Senhor. E isso é maravilhoso, você poder ser um adolescente dizendo: eu vou ser um adolescente de Deus. Você entrar na juventude e dizer: eu serei um moço de Deus. E aí entra na vida de casado, que felicidade, né? Confessa. Entra na vida de casado e decide: eu serei um marido de Deus. E tem sido, para a glória do Senhor. Chega a oportunidade de ser pai e da mesma forma fecha essa aliança: eu serei um pai conforme a vontade do Senhor. Irmãos, não tem como a vida da pessoa não ser uma vida bonita, uma vida abençoada. Às vezes você escuta pessoas que levantam acusações daqui e dali, tentando jogar lama na biografia de um homem de Deus, e você pensa: não, estão dizendo, quem quiser ouvir e acreditar, que ouça e que acredite. Mas o fato e a verdade está diante dos olhos do Senhor. A vida de um homem que realmente se entrega para o Senhor, uma mulher que realmente se entrega para o Senhor, é uma história linda. Não tem como não ser, porque o Senhor Deus, Ele nos conduz para caminhos perfeitos. Não é que nós sejamos perfeitos, não é que Ele seja perfeito, mas o que uma pessoa aprende da palavra de Deus é só coisa boa. Que mau conselho a Bíblia deu? Desde 11 anos de idade ele está na presença do Senhor. Que mau conselho a Bíblia deu para ele? Só ensinou o que é certo. E como com o coração temente buscou obedecer a palavra do Senhor, embora perfeito nenhum seja, ele pode contar a história da vida dele como uma história linda. Por quê? Porque Deus nos guia por caminhos maravilhosos. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo que Deus renove suas forças, sua saúde, e que não apenas chegue aos 80, né? Conforme ele está cobiçando aqui, observando a vida do irmão, mas vá além disso, porque nós podemos chegar aos 100zinho, não podemos? Isso antes era inatingível, hoje não é não, tem tanta gente chegando, por que nós não podemos? Vamos chegar fazendo a obra do Senhor, caminhando juntos, pregando esse maravilhoso Evangelho. Né? Você pode fazer isso então, estenda a sua mão na direção do seu pastor e vamos orar por ele, pedindo, conforme o Espírito Santo vou te orientando, as bênçãos que o Senhor pode derramar sobre a sua vida. Pai, no santo nome de Jesus, reunidos como igreja, nós ministramos sobre a vida do teu filho. Te agradecemos, Senhor, por essa história de vida, que, ó Deus, foi guardada por ti. Todas as etapas, desde a sua infância, na casa do Senhor, na presença do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, recebendo talentos e ministério das mãos do Senhor. E o Senhor tem confirmado isso, ó Deus, conduzindo de maneira vitoriosa, ó Deus, na direção da sua família e na direção da casa do Senhor. Que a tua bênção seja confirmada sobre esta vida. Todos nós, como ovelhas, Senhor, debaixo da sua responsabilidade, nós oramos agora e te pedimos: renova suas forças, Senhor, renova a visão ministerial, renova a saúde desse corpo, vai guardando, livrando de todos os males.
revestindo de graça, de unção, de sabedoria e autoridade espiritual. Através dele, Deus continua atuando neste bairro, atuando nesta igreja, manifestando a força do teu braço, alcançando famílias, alcançando vidas para o reino do Senhor. Ó Deus, protege e livra de todos os males. Nós agradecemos e engrandecemos o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus querido, é um homem como qualquer outro homem, é apenas um ser humano, mas eu sei que o teu poder está derramado sobre ele, e a tua graça sobre ele está direcionada. Então Deus, que a vida dele continue sendo ferramenta nas mãos do Senhor, para que o impossível, o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida de tantas pessoas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele gosta do parabéns? Então, por favor, Valquíria, puxa aí. Parabéns pra você nessa data Glória a Deus. Todo mundo vai poder dar seu abraço. Aleluia. Muito bem, nós vamos encerrar então com a nossa última oração, e depois quem desejar dar um abraço no pastor, ele estará aqui na frente, tá? Logo mais à noite estamos de volta, temos aula da Escola Bíblica às 18 e o culto às 19 horas. Feche os seus olhos e vamos orar. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua casa. Oh meu Deus, tu sabes que o nosso prazer é estar neste lugar, não pelo lugar em si, mas pelo que aqui se realiza. Ó Deus, serviço ao Senhor, culto, adoração, oração, ministração da palavra, como isso agrada a nossa alma, como nós carecemos disso. Mas temos que sair, meu Pai, temos que voltar para o nosso lar, temos que voltar ao convívio das pessoas, mas saímos daqui abastecidos, ó Deus, alimentados, restaurados, para servir ao Senhor também do lado de fora, para servir ao Senhor em contato com as outras pessoas. Então, para a glória do teu próprio nome, abençoa-nos e faça de nós uma bênção. Nas tuas santas mãos eu te peço, que seja um domingo de alegria familiar, de união em volta da mesa, de comunhão, de paz. Ó Deus, um domingo cheio da presença do Senhor. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam conosco para todo sempre. Amém. Deus abençoe e vá em paz. Não sai sem cumprimentar seu irmão, desejar que ele tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus.